pessoal, mais uma vez aqui com vocês no Mental na Geral. Mental na Geral, que é o podcast da Mental One, onde a gente traz, sim, saúde mental na geral para todo mundo sobre diferentes pontos de vista. Hoje eu tô aqui com a Daniela. Daniela é fisioterapeuta e cuida da saúde da mulher. Olha que bacana. Dani, muito bem-vinda ao nosso podcast, super bem-vinda. E vou explorar a Daniela em todos os aspectos dela, para poder entender um pouquinho como que funciona o trabalho de uma fisioterapeuta com a saúde da mulher e os aspectos emocionais de tudo isso. Dani, bom dia, super bem-vinda. O que você me conta dessa profissão fisioterapeuta especialista em cuidado com a mulher? A fisioterapia é linda. Vou te dizer, ela é linda em todos os aspectos. Mas na saúde da mulher, ela é muito mais linda. Tá. Ainda, né? A gente traz aquela autoestima para a mulher. A gente trabalha com, posso dizer, com psicológico. Tenho certeza que sim, porque você está trabalhando ali desejos, né? Porque Sim. uma fisioterapeuta que presta um serviço para uma mulher, nós estamos ali em conjunto por algo melhor. Muito. Sempre a busca da melhoria. Muito. Desde uma fisiodermato funcional até uma fisioterapia que a gente fala oncológica. Tá. Também estamos aí no Outubro Rosa, então dá pra gente falar muito sobre isso, quanto a fisioterapia é importante Para os pacientes para oncológicos. os pacientes oncológicos. Porque eles vão perdendo mobilidade, como é que é isso? Perde. Uma paciente que ela faz uma masto. Tá, uma mastectomia. Isso, que ela perde. Pra quem não sabe, retirada completa das mamas, tá mamas, bom? Isso. Ela perde essa mobilidade. Tá, porque ela perde muito tecido? Perde. Perde. Faz fibrose. Tá. Então, entra a parte da fisioterapia. Olha que legal. Nós temos um protocolo estabelecido. Porém, tem aquela coisa, cada paciente é um paciente, é individual, Sim. né? Então, tem ali uma avaliação prévia do paciente, né? Então, o fisioterapeuta, ele vai ali, ele vai ver como é que é esse paciente, a individualidade dele, o que foi feito, foi as duas, o que vai ser o que precisa para aquele paciente, para que a reabilitação dele seja boa. Tá. Então, tem os estágios. Tá? É porque eu imagino que você tá ali acompanhando aquele paciente que passou por essa mastectomia, mas ele vai seguir em quimioterapia, radioterapia. Exatamente. Tem ali um pedaço cruel do negócio. Sim. Então, você imagina esse paciente chegando com a autoestima já destruída. Total. Tem uns que chegam pra gente que... Não, me livrei. Não, eu tô bem. A gente tá olhando assim. Opa. Não, mas tá bem mesmo, tá legal. Não, eu tô bem, eu tô legal. E quando vai dando lá pro 4º, 5º, 6º dia, não tá nada bem. Porque vocês trabalham com uma coisa que é sinestésico, né? Toque. Né? E aí é uma liberação emocional muito forte, né? Tudo que a gente estuda de corpo relacionado ao psicológico, né? Corpo, né? Toque tem muito a ver. A pessoa desaba ali, não? Totalmente. Meu Deus! Totalmente. É o que eu falo, eu vou de um extremo ao outro, né? Eu tô aqui com uma dermato, uma pessoa que foi lá, fez uma cirurgia plástica, aí colocou uma prótese. Tá toda feliz, fez né? uma abdominoplastia, tá super feliz, e eu vou ao extremo. A gente vai de um extremo ao outro. E quem cuida de você? No caso, quem cuida dos fisioterapeutas? Quem cuida de toda essa galera que tá ali na condução do caso, mas a gente acaba sabendo que fica no behind the scenes, porque a grande estrela é o médico sempre, né? Ele é o cirurgião, mas tem uma equipe que tá ali atrás, o fisioterapeuta, o enfermeiro, toda essa galera. Quem cuida de vocês? Boa pergunta. Eu falo que a gente tem que procurar. Porque senão não aguenta, ajuda. né? Não, porque querendo ou não, você acaba se
se envolvendo. Não tem como, nós somos, gente, gregários, né? Já dizia Darwin lá atrás, na evolução das espécies, né? Que nós somos seres gregários. Diferente dos animais, nós precisamos um do outro. Sim. Né? E a gente se vincula. Não tem como. Assim, eu não conheço, né? A não ser pessoas patologicamente graves, né? Que não se vinculam. Mas 99% das pessoas se vinculam às demais. Só pergunta, Dani, é terapia todo dia? Aí eu falei assim, que dia? Dia de noite, madrugada. Que dia, minha senhora? Porque é difícil. É difícil. É difícil porque não acaba sobrando tempo, é difícil porque muitas vezes nessa loucura não é a prioridade, é um lugar assim meio superwoman, sabe? Eu vou dar conta. E de verdade, são muitos pratinhos, né? Porque é a Dani mulher, é a Dani fisioterapeuta, é a Dani amiga, é a Dani esposa, é a Dani namorada, é a Dani mãe, é a Dani tia, é a Dani madrinha. Não tem mão. Exatamente. Exatamente. O último caso que eu peguei foi de uma amiga. Vai fazer um ano agora. E quando eu fui cuidar do caso, e ela me contou, mas para a família em si, ela não contou o caso todo. Tá. Então você ainda era guardiã de um segredo e você já vinha com envolvimento prévio porque ela é sua amiga. Sim. E aí, como que a gente conduz isso? No dia, quando fiz todas as sessões de fisioterapia, e ela ainda olhava pra mim e falava assim, vai dar tudo certo. Olha que incrível. Meu Deus. E eu olhava os exames e ela, vai dar tudo certo. Aí eu, sim, vai dar tudo certo. Tá dando tudo certo. Vamos lá. E ela teve uma evolução fantástica. Tá. Fantástica. Tanto é que o médico pegou e falou assim, uau, que fisioterapia. Nossa, sua fisioterapia Mudou. Tá de parabéns. Realmente ela evoluiu muito bem. Muito bem, muito bem. Só que ele é danadinho, né? Ela teve um câncer. Sim. Né? E o câncer, sim, né? Ele é uma doença muito traiçoeira, porque como diz o Luiz Fernando Maluf, oncologista da minha mãe, né? É uma doença oportunista, né? Ele aproveita as oportunidades que ele tem de crescer. Aproveitou, pegou parte óssea. Metastasiou, aí ferrou tudo. Ferrou. E ela partiu, né? Deixando 3 crianças, né? No dia, aí quando foi no dia do velório, a família questionou, né? Mas, poxa, como assim? Ela teve uma remissão, ela teve tal. Você sabia de alguma coisa? Dani do céu. E aí? Eu sou péssima pra mentir. Eu tô vendo. Tô conseguindo observar. Aí eu olhei e fiz assim, sabia? Por que você não falou pra gente tentar ajudar de alguma forma? Você tinha que prestar contas à tua paciente, não? Tem ali um contrato. Exatamente. Não posso. Não pode quebrar esse lugar. Mas e como é que daí você fica, né? Porque olha que interessante. Amiga guardando essa gravidade toda. E é uma situação que eclodiu pro pior final, né? Porque se ela tivesse superado tudo, nossa, amiga, que bom, a gente venceu juntas, e etc e tal, né? Ih, gente, tinha tanta coisa que a galera não sabia. Sim. E aí você e ela ficaram com aquilo. Sim, porque quando ela descobriu, eu lembro que ela me pegou o exame, ela chegou, colocou, aí eu olhei, ela pegou e falou assim, olha isso, que eu olhei, eu cheguei e pensei, olhei pra ela. De quem é isso, né? Aí ela falou assim, cara, eu vou no médico direto. Noção do que é isso? Como isso apareceu assim, mesmo eu me cuidando tanto?
Aí hoje eu falo, mulherada, cara, é direto, se toca, se Sim. veja. Aham. Porque assim, não... Você se conhecer, você se tocar, você conhecer seu próprio corpo, Tá. Uhum. é a melhor coisa. E o que nós nos questionávamos? Porque ela também era da área da saúde. Ai, meu Deus. Ah, mas você sabe, né, que a casa do ferreiro é o espeto Espeto de de pau, pau. né? Outro dia eu tive uma reunião com um colega médico também, urologista, com câncer de próstata. E eu disse pra ele, eu falei, há quanto tempo o senhor não olha isso? E a resposta dele foi, faz 25 anos que eu não faço um exame. Exatamente, eu acho que onde pega, porque a gente acaba olhando tanto para os outros que a gente acaba esquecendo se de olhar pra esquecendo. gente. Não, você sabe, Dani, que você está falando disso? Nós estamos com a campanha na Mental One nesse momento para residentes médicos. Por quê? Porque essa galera não se cuida. O índice de automedicação é altíssimo. O índice de suicídio é altíssimo, entende? Porque é o que você falou, ele dá com extremos, né? Eu tô nessa hora com a pessoa que tá super feliz porque colocou um silicone e ficou lindo, né? E eu tô lidando com a morte do outro lado aqui, entende? É um lugar muito delicado e que requer, sim, um lugar onde você pelo menos despeje todo esse ódio, essa raiva, essa indignação, porque a gente vai se nutrindo disso. E eu jogo isso fora onde? Cadê a sala de descompressão que eu grito, que eu me arrebento, que eu, sabe, que eu coloco aquilo pra fora? Cadê esse lugar? Aí, sabe como que eu faço? Eu paro de me cuidar, porque é uma forma daí de eu me punir. Olha que legal. E eu não percebo que amanhã eu posso estar no lugar dessa paciente. Não tinha visto por esse lado. Não é? Nós fazemos isso, e fazemos isso de forma muito inconsciente, tá, gente? Inconsciente. Não é consciente, tipo assim, nossa, olha, minha amiga morreu, então agora eu vou me ferrar para que eu faça um tributo. Gente, isso não existe, isso não é consciente. Mas são movimentos inconscientes que levam a gente a poder se destruir em prol de alguma coisa que a gente não deu nem nome. Entende? Não tem nem nome. E aí, de repente, você tá naquele papel também. E a gente não percebe que a ausência de você ter um lugar, você ter alguém, né, para que você possa desabafar e ter outros pontos de vista, é crucial para que eu me preserve, né? E eu costumo sempre dizer a famosa frase, né? Que existe um lugar muito interessante que ele se chama o egoísmo saudável. E as pessoas sempre colocam o egoísmo como uma coisa muito ruim, é pejorativo. Nossa, ele é um egoísta. Mas olha que interessante. A gente tem um meio de transporte que todo mundo tem pavor. Quem não tem pavor só tem medo. Mas ninguém fica confortável dentro de um avião. Tive pessoas que... estou no avião, que legal. É difícil, tudo bem. E dentro do avião, né, vem uma pessoa, lá avião lotado, vem uma pessoa e ela diz assim, para todas as pessoas, no caso essa é a comissária de bordo, e ela diz assim, pessoal, em caso de despressurização de cabine, isso quer dizer o quê? Ferrou! Despressurização de cabine, a gente ferrou. Ferrou, tá? Literalmente. Máscaras cairão. Ajuste primeiro a sua e depois acompanhantes, crianças, idosos e deficientes. Olha que interessante. Você tá na hora da morte, despressurizou, gente. A chance de dar tudo certo numa despressurização de cabine é muito pequena. Se até nessa hora estão pedindo pra gente ser egoísta e colocar primeiro na gente, por que a gente passa uma existência inteira colocando máscara em todo mundo e a gente assim... Só que se a gente não buscar ajuda, ninguém levanta essa bandeira. Ninguém levanta. E me apavora, porque assim, a rede que cuida do ser humano, né, ela é muito maior que o médico. Ela é gigantesca e ninguém cuida desse cuidador. Ninguém cuida. Porque tudo fica para depois. Porque eu tenho esses 10, 15 pratos que eu tenho que equilibrar todos eles, ainda mais sendo mulher, né? Porque a gente também desviou isso, né? A gente convencionou que o homem desempenha uma atividade e que nós somos multitarefas. Gente, na boa, só para, tá? Né? Dentro da configuração, igual somos, igual desempenhamos. É que nós
condicionamos por comportamento que não, o menino só tem que estudar. A menina tem que estudar, cuidar dos irmãos, lavar a louça, arrumar a casa, levar o cachorro pra passear, fazer comida e ainda estudar. Sorrir. Sorrir. Sorrir no final do dia. E você não pode ser triste. Você não pode estar triste. E você percebe como que nós vamos nos colocando nesse lugar, né? E eu imagino o desgaste emocional que se tenha de tocar pessoas, porque é uma troca, né? É troca constante. E você tá ali, muitas vezes a pessoa que tá acometida pela doença não olha para a cicatriz dela. Mas você tá olhando o tempo todo. O tempo todo. E eu falo que não só no CA tal, eu digo por uma experiência que eu vivi com a minha mãe. Tá. Que fez uma toracotomia, uma cirurgia no coração, foi de emergência. E toracotomia, quem não sabe ainda, cirurgia para abrir o tórax. Isso. E explorar a área cardíaca. Ela não olhava. Tenho certeza, porque é muito comum o paciente não querer olhar. E ela falava assim, e o engraçado é que antes de entrarmos para fazer o procedimento, foi um procedimento que ela foi fazer, uma ablação, algo pouco para sair no mesmo dia. Sim, E que teve um final trágico, tá? Foi um final que ninguém esperava, ela teve uma parada, e, enfim... voltou 1h30 e ficou. E a gente, 1h30 a gente fala que não é mais compatível com a vida. Hoje a gente espera 20 minutos, você já sabe, tal. Voltou. PA voltou. O doutor chegou pra mim, Dani, vamos abrir e tal. E antes disso tudo acontecer, ela chegou pra mim e falou assim, tudo. Tinha passado uma moça com essa... Falou assim, ela olhou pra mim e falou assim, filha, olha, pode acontecer tudo comigo, mas eu não queria levar uma marca dessa. Aí o médico chega pra mim, depois de tudo que ela passou, falou assim, a gente vai fazer uma toracotomia nela. Aí eu cheguei e fiz... Meu Deus. Não. Ela pediu pra não... que ela não quer essa marca. Que ela não queria. Aí liga o meu irmão. Pelo amor de Deus, esquece tudo que ela pediu. Salva. Aí eu chego pro médico e falo assim, faz. Ela volta, sem sequela, super bem. 1h30 de parada? 1h30. Meu Deus. Eu tenho um relato da médica, depois eu te mostro. Essa sequeladinha ela era, né? Minha mãe, porque minha mãe era incrível. Nossa. Voltou, fisioterapia. Tá. Quando o médico chegou, ela foi estubada, uma semana na UTI, sentando, a gente fazendo fisioterapia, tal. Quando desceu pro quarto, eu lembro que eu tava com ela no banheiro e eu falava, senta, levanta, senta. E o médico chegou e disse, o que você tá fazendo? Eu falei, ela vai andar. Ela vai. E aquela reabilitação tal. E andando, todo mundo olhando assim, falando... Não tá normal isso. Eu não tô acreditando. Que essa paciente já tá desse jeito. Exatamente. E ela não tinha se dado conta do que tinha acontecido ainda, porque quando ela voltou, foi estubada e tal. Então, fomos contando os fatos para ela aos poucos. Porque quando ela voltou, e eles ainda... Você vai ficar aqui para estubação? Eu falei, não, né? Vamos aos poucos, tal. Porque até, no entanto, não tinha mais o que fazer. Ela pegou uma infecção. Olha, assim, foi surreal. Deus. Se eu chegar assim e falar para você a história dela também, que é uma história, assim, da minha mãe, uma história surreal dela, assim, que a gente viveu. A médica dela até hoje fala, né, sobre... E eu lembro que ela chegou assim, ela teve a estubação, depois o pessoal tava lá, que eu peguei, eu olhei assim, ela assim, de canto, ela olhou pra mim e falou assim, mas a minha calça.
Olha só, gente. Super bem. Super. Porém, quando ela descobriu a cicatriz, Tudo mudou. tudo mudou. Tudo mudou. Aí eu mostrava pra ela, falava assim, os vídeos dela brincando e tal, enquanto ela não tinha noção da cicatriz. Mas depois que ela soube, como ela... Embotou. Ela não se reconhecia mais. Não. Como esses aspectos, né? Pra quem tá de fora e quem tá olhando assim, sabe, como disse seu irmão, né? Esquece tudo e salva. Salva. Né? Como esses aspectos pra quem tá de fora são macro, né? No sentido assim, tem que salvar, né? Mas a pessoa que tá vivendo aquilo, como aquilo pra ela é relevante. Né? E se você falar isso pro seu irmão, ele fala, para, meu! Tipo assim, tá doida, né? Ela tá viva, mas ela viva com essa cicatriz, ela não se via mais ela. E aí eu fui contando pra ela o que tinha acontecido, aí ela pegava assim, ela abria, ela olhava, depois ela... E a alegria que ela tava antes, tipo, andando e tal, ela parou. Aí eu falei, eu preciso de um psicólogo comigo. Aí é onde entra a equipe multi. Tá. Total. Eu falo que hoje a equipe multidisciplinar, ela precisa... Tem que estar em todos os aspectos, todos, né? Porque em todos. senão um não salva sozinho. A gente fica muito frustrado, né? Porque um não trabalha sozinho. Porque tava indo super bem, uma pessoa que já tava deambulando, uma pessoa que já tava fazendo os exercícios, pra regredir. Opa, não, preciso. E aí? Entrou a psicóloga, entrou a equipe médica, muita gente indo visitá-la no quarto, Tá. muita gente conversando. E o nome dela de registro é Maria. Mas ninguém chamava de Maria, só chamava de Sandra. Mas aí é uma história pra uma outra vez, né? Tá. Porque só pra eu explicar, porque a bichinha era danada demais na Bahia. Só resumindo, aí chamava ela de Santa. Que virou Sandra. É. Tá. Veio o Sidney Magal na cabeça. Sandra Rosa Madalena. Terrível essa mãe. Maria do Céu. Tanto enquanto eu tava estudando ela, e o pessoal, Maria vai falando, não chama assim, não, Não, chama não, de Sandra. não, você Pra que ela reconhece, porque sabe? aí ela responde. Sandra. É, mais ou menos isso. Tá. E quando a gente entrou, aí a psicóloga começou a conversar com ela para que a gente trouxesse ela de volta, para que a gente começasse de novo a fisioterapia. Porque em 2 dias ela regrediu. Nossa. E é interessante isso, né? Porque quando a gente fala dessa regressão, a gente fala de um lugar de uma autoestima que vai no pé, né? E literalmente todos os seus parâmetros sanguíneos plasmáticos despencam. Exatamente. Né? É impressionante, gente, é impressionante. Outro dia eu vi o Maluf, oncologista, falando sobre isso num podcast, e se não me engano era a Cíntia Chagas entrevistando ele. E ela perguntou para ele assim, Dr. Maluf, o câncer é emocional? Né? E eu tô falando do câncer porque é a seara dele, né? E ele falou, olha, no CNPJ eu não posso afirmar porque as pesquisas são muito estudo de caso, a gente não tem ainda nada robusto. No CPF, eu posso. Né? Por quê? Porque, como eu disse, né, toda doença, ela evolui a partir de um oportunismo. Sim. Né? E esse oportunismo está ligado, sim. Quando eu emboto, quando eu regrido, quando eu me fecho, a minha estima derruba meus parâmetros. Quando derruba meus parâmetros, a imunidade despenca e tudo que estava ali sendo seguro, por isso, ataca. Né? E aí, muitas vezes, eu tenho um quadro irreversível. Exatamente. Eu falo que muita coisa está relacionada. Sim. A forma como você está encarando aquilo. Exatamente. Né? Exatamente. Eu falo que muita coisa vem do fundo emocional. Sim. E muitas doenças. Porque a doença começa aqui e termina aqui, né? Eu sempre digo, você está me contando da sua mãe, a minha mãe tem um câncer de pâncreas desde 2015. Tá bom, goste ou não, né? Acredite ou não, o Maluf é o médico dela, né? Ele chama ela de Milagre. Tá? Milagre. Nunca teve uma metástase, tá? Mas assim, se você vê minha mãe, Sossô, né?
como ela lida com a doença, é literalmente assim, ela chega na quimioterapia, ela fala, toma esse negócio porque não me pertence, viu? Tira logo isso daqui porque não me pertence, esteve aqui por um momento. Então, assim, ela encara de uma forma, né, muito positiva a questão da doença, porque ela não coloca que ela está doente, ela coloca que a doença passou por ela só, mas já foi embora. Tanto foi embora que ela está aí desde 2015. Sim. Tá? E assim, e posso falar trincando parede, literalmente, tá? Não para, leva os netos em todas as atividades. Aí, nesse momento agora, né, ela está fazendo a químio, e ela vai sair da químio, ela vai pra minha casa para ajudar a minha funcionária, entende? E amanhã o Pedro já tem atividade, ela leva ele pro clube, e ela encontra com as colegas, e ela faz, acontece, entende? Então assim, é a forma como a gente encara. Sim. Só que a sua mãe, a hora que se viu, não, não e aceitou. foi todo um processo. Chegando em casa e continuamos. Demorou, porque toda vez ela ia tomar banho, ela olhava. E eu falava assim, olha como uma vitória. Sim, você tá aqui porque Você tá fizeram aqui isso, exatamente porque fizeram isso. fizeram essa exploração. Tal, seu coração tá legal. Nossa, você declara como um milagre. Tudo que você passou, né? E ela falava assim, eu sei, mas eu não consigo entender. Eu falei, o que foi? Eu brincava pra ela, o que foi que a senhora não consegue? Ela falou, eu não consigo entender. Eu não conseguia se reconhecer ali. Diferente de algumas pacientes, de outras pacientes, como você acabou citando da sua mãe. Isso. Então, por isso que eu falo, nós vamos de um extremo ao outro. Nós precisamos sim trabalhar com uma equipe multi, porque o meu trabalho, ele não vai fluir se eu não tiver o apoio do outro. Não dá. Não tem. Então, assim, eu tô com um paciente aqui, a fisioterapeuta Daniela, ela tá aqui, ela tá tratando, ela foi lá, ela avaliou o paciente, ela viu como é que aquele paciente tá. Eu preciso identificar aquele paciente, se ele estiver me demonstrando, porque senão não vai. Não vai, né? Trava tudo. Trava tudo. E se eu não souber identificar, eu vou lá e vou fazer 10 sessões. Não é mecânico, não é mecânico. É né? em vão, mais. é em vão. A fisioterapia ela vai muito além. Sim. E se o fisioterapeuta não tivesse ele olhar, não tivesse olhar, ele não tivesse feeling, ele só vai ser mais um. Tá. Entenderam, gente, quando eu falo do funil? Né? É desenvolver um olhar, é desenvolver um raciocínio clínico, Exatamente. É olhar para aquele paciente, gente, como único. E aquele cara é um ser humano com uma história de vida. Né? Porque, de verdade, sim, nós queremos salvar as vidas, é sempre, né? A primazia por salvar a vidas. Mas olha que interessante, um aspecto que poderia ter sido trabalhado antes. Quando ela vem com essa fala, né? Não me abre. Mãe, pera, não abre. Eu tenho um combinado com a minha mãe, né? Aline, eu não quero ficar vegetativa. Tudo bem? Então, isso eu sei. Nós já discutimos todos os aspectos dela ficar vegetativa, né? Então, assim, é um combinado já muito bem estruturado, com o psicólogo, ela entendendo o que isso quer dizer, o que significa, tudo. Mas, quando isso não é trabalhado, eu tenho a não identificação. E aí, aquela pessoa não sou mais eu, Dani. A Sandra não era mais ela ali. Não foi. E isso foi indo. Vou te contar o desfecho disso. Também, como eu contei da minha amiga, o desfecho da minha mãe. E isso foi indo. Ela era, né? Porque a minha mãe faleceu. Fez 3 meses agora. Né? Ela descobriu também uma doença autoimune. Tá, que tem totalmente fundo emocional. Exatamente. Os médicos, eles chegaram pra mim e falaram, olha, Dani, tá acontecendo isso. Foram realistas com ela, tanto é que eu tenho esse vídeo dele falando com ela e tal. E foi dado-se um tempo. Curto, não? Comigo, não pra ela. Daniela se preparou, porque a Daniela tinha uma ligação, né? Eu acho que, não sei se
se eu posso dizer preparo, porque eu acho que ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Nós, e aí entra um outro lado, né? Nós, ocidentais, né, lidamos com a morte de uma forma muito distante da vida. Sim. Né? E esse é um trabalho que eu adoro fazer, né? Eu recebo muitos pacientes em cuidados paliativos, né? Exatamente para significar a morte. Porque a morte tem um significado, e goste ou não, nós todos, é a única certeza que nós temos. E é muito interessante como nós, ocidentais, eu digo ocidentais porque os orientais lidam de uma forma completamente diferente. Total. Né? Mas nós colocamos a morte tão distante da vida e elas estão aqui, ó, uma de frente com a outra, o tempo todo. E a gente não é preparado para lidar com isso. Porque é a única certeza que você tem. Quando você nasce, a única certeza do que vai acontecer é que você vai morrer. A gente não sabe o dia, a hora, nem como. Mas peraí, ninguém sabe se vai estudar, ninguém sabe se vai ficar rico, ninguém sabe se vai ficar pobre, se vai casar, se vai ter... Ninguém sabe nada, Dani. Nada. Mas a morte a gente sabe. E a gente foge dela, e de falar dela, e de compreendê-la, né? Em todos os aspectos. Sim. Tanto que a gente quer se preparar para uma coisa que de verdade não tem preparo, tem entendimento. Tem entendimento. Eu falo que ela era tão assim, que ela sempre falava sobre não somos eternos, não somos eternos, não somos eternos, não somos eternos, não somos eternos. E eu ficava assim, o medo que eu tinha, eu vou encontrar em casa. Porque era isso que eles falavam, né? Tá. Daniela, qualquer momento você vai encontrar em casa. Vai encontrar em casa morta. Você imagina a ansiedade que não é disparado? Cada momento que você chegava em casa, mãe... Era assim mesmo. Se ela não respondesse... Era assim mesmo. Já tinha ali um oxidar de células gigantescos, né? Ela chegava e falava, é o quê, menina? Aí eu... Obrigada, mãe. Sandra, filha da mãe. Eu imagino, porque é viver numa supressão e numa iminência de uma notícia o tempo todo. O tempo todo. Aí foi quando eu peguei e fiz assim, Dia das Mães, vou te dar uma viagem. Vai viajar, vai viver. Vai viver. Vive. Dei uma viagem. Aproveita esse momento, né? Foi pra Bahia. Ai, que delícia. Foi ficar com meu irmão, visitou todos os amigos, tal. E ela sabia. Pra ela já era despedida. Né? Já. Quando voltou, chegou numa sexta, numa quarta ela foi embora. Da forma como os médicos te falaram ou diferente? Diferente. Cheguei, ela passou mal numa terça, cheguei na terça-feira à noite, fui vê-la, fui no hospital, começou a parar, foi tendo a parada, foi parando os rins. Aí o médico chegou pra mim e falou assim... Então foi gradativo, não foi eu cheguei ela tava morta. Você vê? Olha que interessante, né? Uma expectativa que te colocaram, que não se realizou e que você sofreu um tempão com isso. Sofri. Entende? 6 meses. Eu imagino, é um horror, né? Todo dia, mãe, e o silêncio. Ai, mãe, você tá aí arrumando gaveta, caramba, né? Responde. Entende? Uma coisa horrorosa que você passou. No dia eu cheguei, fui subindo assim, aí o médico falou, você vai querer deixar ela aqui? Eu falei, não, ela quer ir pra casa, vamos pra casa. No dia seguinte, eu só pedi a ambulância, porque eu falei assim, o que eu tô vendo aqui eu não tô gostando. Tiramos. A condução no hospital é outra, é completamente diferente, é saudável emocionalmente, né? Se nós não estamos preparados para a morte, quiçá a morte em casa, né? Eu sou uma pessoa do tempo, olha que interessante, né? Eu sou uma pessoa do tempo que as pessoas, quando morriam, elas eram veladas, elas eram preparadas em casa e veladas em casa, né? Então, assim, nós nos distanciamos tanto disso, né? Que hoje a gente entende que até emocionalmente a condução hospitalar é melhor feita, né? Por quê? Porque nós não queremos lidar com a morte. E a gente tem que lidar com ela, a gente tem que compreender a morte, né? E quando eu tento me preparar, não tem preparo. Ainda mais pra quem se ama. Não existe. Se a gente não tá preparado, imagina, eu quando vejo um corpo, eu não tô preparada para aquilo. Você imagina alguém que você ama, que você é teu afeto, é teu afago. Não existe. Não tem esse preparo, existe. não tem entendimento. Né? E quando a gente vai falar de entendimento, a gente vai daí para outras searas que eu poderia, assim, ficar conversando com a Dani aqui.
horas. Vou convidar a Dani pra viajar, pra gente ficar batendo papo, tomando chá muito. de madrugada, sabe? Né? Muito. Dá pra alongar isso quilômetros. Muito. Porque assim, que nem eu fui preceptora de estágio também em hospital, né? Eu tentava passar isso para os meus alunos, porque quando assim eu chegava, às vezes, determinados leitos, e eu chegava, eu sabia que o paciente não estava mais ali, mas eu queria saber com eles, e eles chegavam, olhavam e falavam, professora, aí eu, o que foi? Eles têm alguma coisa, aí eu tenho. Eles choravam. Tenho certeza, porque você vê, olha o que você trouxe, né? Antes do podcast, a gente estava no trelelê já, tá? E a Dani estava contando que na época da Covid, né, ela cansou de ver médico em escadaria se desabando em choro. Por quê? Porque sim, né? Nós não estamos. Se a equipe de frente, né? A comissão de frente, que são as pessoas que estão ali, os fisioterapeutas em UTI, os médicos, as enfermeiras, o pessoal da limpeza que assiste tudo isso acontecendo, né? Não está preparado, né? Você imagina um residente, né? Como que ele vai lidar com isso? Porque não é a morte do outro, mexe com a nossa competência também. Nossa, os residentes, então... É uma tragédia. Porque assim, quando... na preceptoria... Na equipe multi, então, a gente fica com os residentes. Sim, a equipe de fisioterapia, a equipe de enfermagem que tá chegando, tal, tudo. Então, a gente tá ali todo mundo junto, né? E eu falo que os meninos e as meninas, né, que eu chamo assim carinhosamente, eu vejo o quanto eles correm. Gente, é surreal. Eu tenho pacientes que são residentes. Gente, é uma loucura, uma loucura. É surreal, porque assim, é estudando... R1, é para ser o R1, é nas provas para ser R2, e aquela coisa... E o seu estudo, o seu material de estudo, são humanos. Sim, sim. Uma vez eu estava com um residente e tal, chegou uma jovem, e com parada, e aquela correria, e ele lá com um bu. Aí o doutor, vamos... Aí ele olhou para mim e falou assim, ela é minha paciente. Ela só tem 15 anos. Ai, meu Deus do céu. E aí eu... Tá bom. E ele tava assim, tipo... Não... Uma negação total, né? Não, eles não desistem. E me dói quando as pessoas às vezes falam assim, ai, não tá fazendo, não tá isso, não tá aquilo. Mal Falei, sabe. gente, vocês não sabem o que é tá ali. Tá ali naquele front. Vocês não sabem o que é tá lidando com um paciente. Você tá correndo, você tá lutando. Porque é uma luta. É uma luta. Para tudo, né? Pra tudo. Do tempo, da resposta do paciente, Exato. do tempo de medicação agir, né? Porque tem que ser tudo muito rápido, não? Muito. É drogas vasoativas e coloca e vai. E é PA que cai, é frequência respiratória e vai entrar em parada e vai chocar. É assim, e é aquela equipe toda em cima. E eles tentando ao máximo, eles dando de tudo. E às vezes a gente chega assim, bem familiar. E assim, eu entendo também a dor também, porque não soube o que passou ali dentro. Então também aí nós temos dois extremos. Sim. E você tem que dar notícia, né? As pessoas tem que explicar para essa família, né? O que aconteceu, qual foi a condução, o que foi feito, né? Porque ninguém, como você disse, nós não estamos preparados. E não estar preparado é alguma coisa, é um lugar muito ruim, porque parece que a gente está sempre pelado no deserto, né? É tipo assim, eu tô sempre nua ali diante daquele negócio porque eu não tenho entendimento para poder sentar e falar, é assim, foi assim e vai ser assim, sabe? Não tem antes, meio e depois. Não, é todo mundo com aquele olhar assim, Só que tem uma família que perdeu alguém, tem um médico que perdeu alguém, tem uma equipe que também perdeu alguém, né? Aquele paciente, ele é alguém de muitas pessoas. É o amor. Exatamente. Que coisa, né? É o amor. Eu falo, gente, nós vamos de um extremo ao outro. O tempo todo, né? O tempo todo. E a saúde de quem perdeu e a saúde. De quem tentou salvar,
Aham. mental. É. Tá naquele borbulhinho, naquele borbulhão o tempo todo. Que recado você deixa para os seus colegas fisioterapeutas que estão começando a vida profissional? Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem. Cuidem do seu psicológico. Não esqueçam de vocês. Porque eu falo por mim, Daniela, né? A Daniela, ela quis abraçar o mundo. A Daniela, ela quis abraçar. A Daniela, ela foi descobrir... eu sempre quis ser fisioterapeuta, sempre. Não tive condições no começo. Quando eu fui conseguir a minha bolsa para fazer a fisioterapia, fiz a fisioterapia, aí já quis fazer pós, aí eu era aluna de iniciação científica. Sabe quando você quer abraçar? Quer tudo. Você quer o tudo. Você quer o tudo. Aí tem a Daniela que queria já ser empreendedora e a Daniela que estava saindo de um casamento que sufocava ela, que não deixava ela... Você com tantas asas e você tendo que ficar fechada? Fechada. Meu Deus! E tentando lidar com isso da melhor forma possível com um filho. Aos pratos. Exatamente, né? Você ter uma base... E eu falo, gente, terapia hoje. Ela é essencial. Ela é essencial. Ela é essencial. Como nós negligenciamos, né, a nossa saúde mental ao longo das décadas, né? A gente negligencia. Não pode. Não pode, Não né? pode. É que Hoje pra mim é muito difícil falar porque eu advogo em causa própria, né? Então, assim, Dani, pra você é óbvio, né? Mas não é óbvio, não. Tem que ser para todos. Porque, assim, você querer abraçar, você querer conquistar essas coisas, tudo bem. É legal você conquistar. Você precisa ser tudo. Não precisa ser de tudo vez. e precisa ter um direcionamento. Exatamente. Né? Precisa ter segura aqui, dedica aqui, né? E eu vejo que hoje o psicólogo, ele tem habilidades e ferramentas para poder fazer isso, né? Para poder traçar um mapa, uma linha do tempo sua e falar, pera, qual é a meta? Né? A meta é essa, então vamos segurar essas caixinhas e vamos desenvolver essa. Né? A hora que essa estiver boa, Dani, fica tranquila que eu vou te avisar, tá? Eu tava aqui antes de conversar com você, paciente me mandando mensagem, é porque eu preciso de uma namorada nova, né? E eu respondi pra ele, não é a hora. Entende? Por quê? Porque tem um outro lugar que precisa ser desenvolvido antes de um relacionamento. Você percebe? Dentro do nosso afã da gente querer tudo, a gente quer o namorado novo, a gente quer o empreendedorismo e que dê certo, a gente quer dinheiro, a gente quer tempo, a gente quer filho, a gente quer educar, a gente quer fazer, quer acontecer. A gente ganha o quê no final das contas? Eu vou ser muito dura agora, mas a gente ganha uma doença. Exatamente. A gente ganha uma doença. Desculpa, goste, não goste, né? A gente vai ganhar uma doença. Exatamente. É sobre isso, né? É saber dosar, inclusive, a energia que a gente vai despender para cada um desses lugares. E você não falou nenhuma mentira, porque o que eu ganhei foi isso. Eu tenho certeza. O que eu ganhei foi isso, foi ter ficado doente. Porque a gente adoece. E o que eu tive que parar. E parar. E aí nem um pratinho mais ia. Caíram-se todos. Foi legal, Daniela? Não. Aí você precisa aprender a recomeçar. Isso mesmo. Aí você precisa aprender a recomeçar, a andar, a escutar o seu corpo. A olhar pra você, a olhar pra Daniela mulher. Porque... Desculpa, tá? Nós, mulheres, é a primeira que desaparece, é a mulher, né? A gente vira tudo, menos a mulher. Né? Olhar pra Daniela mulher, olhar pra Daniela pra se arrumar, sabe? A vaidade, né? Se permitir eu amo a fisioterapia. Se permita mudar também. Sim, experimentar, né? Novos sabores, né? Olhe para outros lugares, isso. Me permitir. Hoje faço fisioterapia,
Mas Não é tô o teu cuidando. tudo. Não, tô cuidando de mim primeiro, para depois eu cuidar. Você tá colocando a máscara primeiro em você, né? A máscara de oxigênio. Você estando bem oxigenada, você consegue olhar para os outros. Exatamente. Só que a gente sem máscara, a gente não dá conta. Não. E eu posso garantir, gente, que a grande maioria tá sem máscara. Tá assim, e todo mundo de máscara. E ela ali, né, morrendo, mas não querendo se olhar. Hoje eu percebo que eu, Se prioriza. depois os outros. Isso, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Que prazer que foi esse papo! Que delícia, que delícia. Eu fui da lágrima embutida ao riso aqui. Muito obrigada, muito Eu que obrigada, agradeço. muito obrigada. Foi muito bom Quem mesmo. quiser conhecer a Dani, quem quiser conhecer o trabalho da Dani, te acha onde, Dani? Telefone, Instagram. rede social. Qual é o Instagram da Dani? Daniela Araújo FT. Tá. Instagram. FT, vocês entenderam? FT, né? Tá bom? Tá. A gente vai deixar aqui embaixo. Tem um número de celular pra gente deixar também. Tenho 964288283. Pode me procurar lá, eu respondo. Posso até demorar um pouquinho, sabe? Assim, mas eu respondo. Que ela é a prioridade hoje, vocês conseguiram entender, né? Ha! Peguei vocês, né? Mas eu respondo. Obrigada. Que delícia, Obrigada pela imagina, oportunidade. que isso, prazer Uma meu, delícia amei, conversar amei, com amei. você. Tomaremos muitos cafés ainda, tá bom? Gente, ó, super obrigada, Beijo, galera, beijo, 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 beijo. beijo. Mais um episódio aqui da Mental One que será entregue, ó, com muito sabor. Obrigada, gente, obrigada. Dani, amor. tudo Obrigada, de bom obrigada. mesmo, Obrigada mesmo pra do você fundo do também. meu coração. Obrigada. Obrigada.